Tudo bem, meus amigos? Mais uma semana que vamos tratar das reformas estruturantes, hoje especialmente da reforma tributária, com todas essas mudanças que estão ocorrendo lá no Congresso Nacional e no Executivo. E vamos conversar aqui de forma muito gentil com o nosso deputado Luiz Miranda, que está nos atendendo aqui, ao nosso pedido de colocar umas ideias com ele, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, para avaliar um pouquinho esse novo momento da reforma, né, deputado? É isso que é importante a gente ressaltar. Especialmente, eu queria dar uma ênfase grande aí na tabela progressiva do imposto de renda e a questão aí da tributação dos lucros e dividendos. Tudo bem? Como está o senhor, deputado? Tudo bem? Agradeço de imediato o seu tempo, a sua disponibilidade para esse bate-papo aqui gostoso conosco. Presidente Sérgio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem mais marco temporal no mundo da internet, onde tudo é gravado. Um cumprimento a todos, em especial os que acompanham a FENACOM. Quero aqui me colocar à disposição. É um tema que a gente realmente vem debatendo bastante, até porque, né, a própria Bolsa de Valores, nesses últimos dias, vem tendo uma reação bastante positiva, com a expectativa de que tanto a reforma administrativa, mas principalmente a reforma tributária, possam ser aprovadas aí nos próximos dias, porque tudo que indica pelos modos operantes dos presidentes, pela estratégia e principalmente pela divisão do protagonismo com Câmara e Senado, dessa vez nós iremos conseguir aprovar uma reforma tributária, uma simplificação. Então tem coisas boas por vir aí. Isso é muito bom, deputado. É importante, acho que são temas importantes. Acho que a gente precisa, eu sei que vocês têm discutido bastante com a sociedade representada, né? Mas é importante abrir ainda mais o diálogo, porque eu acho que isso é o bom do diálogo, que vai amadurecendo mais as ideias, né, de todos, especialmente daqueles que não entendem muito de tributo, né? Principalmente a população, os contribuintes, né, as empresas, né? Enfim, é bom levar esse conceito a eles, né, para eles terem um conhecimento mais aprofundado desses temas, né? Com relação ao que eu estou enxergando, pelo menos dessa divisão das tarefas entre Senado e Câmara, né, me parece que, vamos dizer, as ações mais efetivas, né, das leis, de leis complementares, enfim, da infraconstitucionalidade ficará mais na casa dos deputados, né, e as questões mais voltadas à Constituição me parece que ficarão lá no Senado. E dentro dessa lógica, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito e até trazer uma preocupação nossa, né, com relação, por exemplo, à tabela progressiva do imposto de renda, né, que a gente acompanha esse tema, não é de hoje, né, a gente reivindicando anualmente à Receita Federal a atualização da tabela, né, porque isso, de fato, é uma cobrança indireta, é um aumento indireto de impostos, né, porque se a gente imaginar que desde 1996 não tem correção, né, porque a de 2015 a gente não vale, né, deputado, a gente precisa colocar com clareza, né. A 2015 foi uma pequena reajuste de 5%, numa inflação de 10% naquele ano. Então, na verdade, não podemos considerar isso como um reajuste da tabela, né? Foi um valor realmente muito pequeno. E o valor hoje colocado, quer dizer, o valor de isenção hoje, que é R$ 1.900, né? É um valor realmente pequeno, incluiu muita gente que, teoricamente, não teria que pagar imposto, né? E está pagando imposto de forma, enfim, firme e efetiva, né? Atingindo mais a população menos favorecida, né? Na verdade, quem ganha menos, né? A classe média mais baixa, enfim, né? Então, eu acho que é justo, né, que se faça essas correções, né? Mas é bom a gente ressaltar que se de fato houvesse a correção desde aquele período, que era o lógico, né? Porque correção, a gente sabe bem, né, deputado, todos os contratos que se faz hoje, antigamente o reajuste era mensal. Hoje, por conta da inflação, que ela teoricamente é muito controlada, o reajuste é anual, né? Então, deveria, no mínimo, ter essa correção anual de tabela, né? Então, hoje, o valor, mais ou menos, da tabela, da faixa de isenção, começaria na ordem dos R$ 5.000, né? Quer dizer, essa que é a questão que nos preocupa, porque, do jeito que está sendo colocado, parece que o fato de aumentar um pouco a faixa, já chegamos no que deveria estar, teoricamente, né? E outro detalhe que me preocupa, pelo menos nos projetos de lei que correm nas duas casas, tanto aí como no Senado, eu tive acesso a esses projetos, a gente percebe que também a alíquota
ela dá um salto muito grande. Hoje a alíquota começa em 7,5% e vai a 27,5%, né? E todos os projetos que eu vi, pelo menos que tive acesso, começam em 27,5%, né? Então, tudo bem que é a alíquota nominal, não é efetiva, ótimo, mas ela não está começando em 7,5%, está começando em 27,5%, em alguns casos terminando em 35% e outros em 45%. Então, isso traz realmente um forte aumento de carga tributária, por mais que a gente, evidentemente, tenha aqueles descontos e a alíquota efetiva é um pouco menor, mas o aumento de carga realmente era bastante efetivo. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essas questões aí, de como é que está sendo conduzido dentro da Câmara dos Deputados essa questão especificamente da tabela do imposto de renda progressiva. Sérgio, eu sou autor, né, presidente, de um PL, que certamente não é um dos que o senhor está analisando, que se fosse, não teria dito que os PLs que tramitam na casa não são tão justos quanto deveriam, que é o PL 3129 de 2019. Esse PL é o grande coração dos debates internos, por um entendimento de que ele deveria ser, e se não é, né, e se não for, mas pelo menos balizar o que pode, porventura, vir do governo. Inclusive, ele está nas mãos do Ricardo Barros. Óbvio, não tem como eu pleitear ser relator da reforma tributária e querer também ser o autor de uma matéria tão importante como o imposto de renda, né? O protagonismo tem que ser dividido, são muitos parlamentares que também precisam participar e precisam colocar sua digital, imprimir sua digital nesse momento tão importante de reformulação do nosso país. Respeito isso, mas não podemos deixar de reconhecer que naquele momento eu fiz um estudo muito profundo junto à Receita Federal, ao Ministério da Economia, ao setor produtivo, ao setor empregatício, né, em geral, que você, quando a gente fala setor produtivo, muitos empregam muito pouco, e alguns empregam muito. Aos conselhos que cuidam das empresas, né, as confederações. Então, a gente fez um trabalho muito minucioso nesse PL 3129, inclusive com a Anfip. Tinha ali um interesse muito grande da Anfip de fazer uma reforma tributária mais ampla, e eu os convenci de que renda deveria ser excluída de uma PEC da reforma tributária, por ser mais fácil de tratar a renda quando querem tratar. Em algum momento, se quisessem um PL, maioria simples, e todo o debate seria mais fácil. Nós fizemos um PL. Esse PL isenta até 4 mil, quase 4 mil reais, que a ideia naquele momento seriam 4 salários mínimos. A legislação diz que você não pode prefixar em salário mínimo, você tem que dar um valor. Nós demos um valor nessa média. E, a partir daí, ele começa numa progressividade, onde 27 mil só começa a cobrar depois dos 10 mil reais. Né? Com uma diferença. Uma grande crítica que a sociedade faz quanto aos supersalários, que quase sempre são no funcionalismo público, aqueles que ganham o extrateto, acima do teto salarial, que deveria ser o máximo do nosso país. E, nesse caso, a tributação seria a mesma americana, de 37%. Claro que essa não é a alíquota efetiva, né? Com isenção de até 4 mil, e depois você só tem 27 mil, que é a mais pesada. Depois dos 10, a alíquota efetiva ficaria na casa de 30 ou até um pouco menos. Mas essa é uma tabela que nós acreditamos, por estudos que fizemos, que ela vai gerar uma renúncia aproximada de 60 bilhões. Já é muito difícil do governo aceitar. Quando se fala assim, precisa atualizar a tabela do imposto de renda. Sim, mas atualizar a tabela do imposto de renda é assumir uma renúncia fiscal. É impossível atualizar sem ter renúncia. Porém, nós fizemos um outro estudo muito melhor, que foi o impacto disso na ponta, no comércio, no varejo, na geração de empregos e arrecadação por conta desse crescimento econômico. Porque quem ganha até 4 salários mínimos, que não é a maioria do nosso país, vamos ser honestos, 80% da população ganha menos de 2 salários mínimos. Então, você teria aí uma faixa, você cresceria uma faixa bem significativa. Acho que nós elevaríamos isso para mais de 90% da população, quando você vai para 4 salários mínimos. Você aumenta o poder de compra dessa população ativa, honesta, que está com sua carteira de trabalho ali, bonitinha, não está fazendo nenhuma pejotização, nenhum driblezinho para evitar pagar seus impostos. Então, você prestigia esses, cria uma isenção progressiva, obviamente, todos vão estar contribuindo até 10 mil reais, que você pega uma camada muito maior
de pessoas consumidoras. Essa faixa salarial é uma faixa salarial em que ninguém está muito preocupado em investir na Bolsa de Valores e tampouco em empreender. Eles estão vivendo num país com a inflação que nós, apesar de ser baixa e estável, ela é alta comparada com os outros países do mundo, tanto que a desvalorização do real é muito proveniente por conta disso. A desvalorização das moedas são exatamente isso, o poder de compra, né? Então, o real vem desvalorizando porque o poder de compra da população despencou. A inflação ela comeu e o salário não acompanhou, a renda não acompanhou. Então, quando você cria essa faixa de isenção, essas pessoas que não vão desviar esse dinheiro para nenhum tipo de outra atividade que não seja o consumo, indo consumir, indo para o comércio, você obriga o comerciante a ter que contratar para aguentar a demanda, que é algo assim, é explosivo esse crescimento econômico. O imposto de renda é na raiz, é no salário. Então, no momento que eu atualizo a tabela do imposto de renda e coloco ela passa a valer a partir de janeiro de 2022, em janeiro de 2022, nenhum comerciante vai estar preparado para um boom de vendas. A indústria tem que se preparar novamente, ela tem que contratar, você reaquece a economia de tal maneira que a arrecadação, tanto sobre os produtos que vão ser vendidos a mais, né? E principalmente com a renda, contratando novas pessoas que antes desempregados não consumiam, agora empregados essas passam a consumir. É tão óbvio a estratégia que vários países do mundo fazem isso constantemente, sabe? Estratégia deixa um pouquinho, quando eles entendem que a população perdeu o poder de compra, eles devolvem como estratégia de boom, até a eleitoreiro. Porque se o presidente tiver uma estratégia para 2022, seria ótima, que a população sente no bolso. O comerciante sente no seu caixa. Ele vê, ele sente que está vendendo mais. Sabe aquele momento que o comerciante fala assim: esse é o Brasil que eu queria, eu estou vendendo bem, a casa está cheia. É quando você faz uma atualização de uma tabela de imposto de renda e, sem se preocupar com qualquer tipo de renúncia, você faz o exemplo do que os Estados Unidos fizeram quando reduziram o imposto de renda da pessoa jurídica de 35% para 21%. Teve um boom explosivo do setor produtivo, inclusive de contratações, com a queda do desemprego numa taxa que não era vista nos Estados Unidos dos últimos 50 anos, algo em torno de 2,6%. Então, nós queremos fazer isso aqui, desonerar não só a tabela do imposto de renda da pessoa física, mas também a jurídica. Mas vou deixar você comentar um pouquinho, se você conhecia o 3129, PL de autoria do deputado Luiz Miranda. Bom, deputado, eu vou ler o seu projeto, que eu estou gostando dele. Mas olha, eu sei que eu sou muito amigo do pessoal da Receita Federal, todos são meus amigos. Mas essa fala deles de renúncia fiscal, eu não concordo, eu discordo. Eu acho que é uma justiça tributária você atualizar uma tabela que ela defasa a vida do consumidor, a vida do contribuinte há 25 anos. Essa que é a realidade. Não estamos fazendo milagre, não. Estou falando, na minha opinião, não estamos fazendo favor nenhum para a população. Nenhum. Outra coisa que a gente precisa também levar em consideração, realmente, infelizmente, no país, a defasagem social é gigantesca. É um absurdo. Só que a gente tem que ter a mente de o quê? De tentar trazer os mais desfavorecidos para a classe média e subindo, do que achatar a classe média e abaixando. Que é o que as propostas que eu li dão esse... É igual por baixo, né? Ele faz ao contrário. Na verdade, você... Bom, é regressivo. Não, e de uma forma violenta. Ele pega muito a classe média média alta, que é aqui que sustenta o país. Vamos ser muito franco aqui, né? Que o rico é aquele que tem muito dinheiro, e o dinheiro dele é dinheiro que nem vamos dizer, de cigano. Ele pode botar o dinheiro onde ele quiser, que tem essa flexibilidade, ele pode mandar o dinheiro para fora do país, aplicar onde ele quiser. É diferente. Presidente, vou fazer um comentário aqui, só aspas, antes do senhor concluir o raciocínio, para não perder, o senhor falou tudo. Eu não sou rico, mas em algum momento da minha vida eu tive um sucesso financeiro em que até as roupas que eu comprava para minha família, eu comprava nos Estados Unidos. Porque o rico ele tem condição de... Não, no final do ano a gente viaja mesmo, vamos comprar lá que é mais barato. Verdade. Então, assim, verdade. Nem consumir aqui dentro, ele consome, sendo bem sincero. Então você tem que pensar que por trás de todo o CNPJ existe o quê? O CPF. Existe uma pessoa, né? Um empresário, um contribuinte, também paga imposto de renda física, também paga imposto de renda na jurídica, tá certo? E é a classe média que, na sua grande maioria, está empregando as pessoas. Essa é a realidade. Se você esqueça as grandes corporações, que isso é uma outra realidade, né? Aí sim, é um mercado diferente das grandes
das grandes riquezas, grandes empresários milionários, que também, muitos estão aqui no Brasil, são patriotas e estão fazendo o Brasil crescer também. Também a gente tem que olhar por esse lado, mas esses podem pagar, com certeza, talvez um pouco mais, não tenho dúvida disso. Agora, a gente precisa incentivar das duas pontas, né? Como você bem colocou. A gente precisa favorecer quem tem menos dinheiro, ou seja, não cobrar imposto, especialmente até 4 salários mínimos, vamos colocar dessa forma. Maravilhoso, porque estimula o consumo. Maravilha, ele vai ter poder de compra, para poder tratar melhor a sua família, comprar coisas melhores de consumo, melhorar o consumo da família, inclusive, né? E tem que estimular também quem? Quem está nas faixas um pouco acima, que são as pessoas que geram emprego, né? Que é a classe média até a média alta, vamos colocar assim, tá certo? Que essa classe, essa faixa intermediária, que é a que mais sofre, de fato, porque ela está numa situação tão delicada que, de forma muito clara e franca, né? Hoje, educação, por exemplo, de ensino fundamental, ensino médio, que já foi de excelência do Brasil, já não tem muita qualidade. Não tem qualidade. Então, o sujeito é obrigado a quê? A botar numa escola particular os seus filhos, que pagam uma fortuna, né? E qual é o desconto que ele tem na tabela? É um desconto, muitas das vezes, vamos ser muito franco aqui, aquele valorzinho lá, às vezes não representa a mensalidade de um mês da escola do filho, né? E a mesma coisa nos projetos que eu estou analisando, que eu vi, estão fazendo a mesma coisa com a área da saúde, né? Que a situação é exatamente a mesma, né? As pessoas são obrigadas a entrar em plano de saúde para ter uma qualidade um pouco melhor de atendimento, não desmerecendo o SUS, é que o atendimento do SUS é gigantesco, são muitas pessoas a serem atendidas, então, quem tem uma condição melhor, sai um pouco dessa linha para poder desafogar o atendimento social, vamos colocar dessa forma, que é muito bom, por sinal, mas você tem que pagar um plano de saúde, não estou falando nenhuma bobagem. E aí vem o projeto do governo dizendo assim, não, vamos colocar um valor aí padrão, né? Vai ser o quê? R$ 1.000 por ano de desconto do SUS, do plano de saúde. Perceba que hoje é um fator importante até para que você possa pagar o imposto, porque realmente fica caro, não é barato, né? Ainda mais aumentando as alíquotas, né? Então, essa é a minha preocupação. Outra preocupação que eu tenho, deputado, importante também trazer aqui, não é só minha, não, das pessoas que eu tenho conversado, o que é? É que o entendimento, e que eu acho muito natural isso, né? O entendimento de tributos, por exemplo, no Congresso Nacional, ele é pequeno. Por quê? Porque não é a formação da maioria das pessoas que ali estão naquela casa, e isso gera uma certa dificuldade. Deve ter muito médico, deve ter de tudo, né? E quem elege é o povo, né? E cada representante do cidadão, ele pode ter a profissão que ele quiser, né? E a grande maioria não tem esse entendimento mais aprofundado da tributação. Sabe que é importante, sabe que temos que melhorar, temos que acabar com a burocracia, precisa melhorar e agilizar todo esse conceito, só que não conhece com profundidade. Isso também é uma coisa, ao meu ver, complicada para você fazer, levar conhecimento de quem não conhece muito tributação, todos os reflexos disso, né? Para poder ele voltar com mais consciência, vamos colocar assim. Isso também gera dificuldade, até para você apresentar um projeto e ter o entendimento da grande maioria. Pô, legal, o projeto que o deputado está trazendo, esmerando, é maravilhoso, pô, bacana, vai nos ajudar, mas às vezes para você entender isso, vai consultar ou na equipe dele, que ele tem que dar suporte tributário, ou vai com a maioria, bom, o pessoal está indo por essa linha aqui, também vou. Isso também é uma situação que nos preocupa. Por isso a importância, deputado, apesar de estar já bem adiantado a evolução da aprovação da reforma tributária, abrir essa discussão ainda mais com a sociedade, né? Para que a gente possa estar discutindo de forma muito aberta e bem democrática essa linha final de análise para que a gente aprove ainda, se Deus quiser, esse ano, a reforma. Bom, Sérgio, eu concordo totalmente, né? Presidente, o diálogo ele sempre esteve aberto, esse é o problema. Muito diálogo também, ele faz com que nós conversemos muito e tenhamos pouco resultado. A Câmara debate o tema, na verdade, o Congresso debate o tema desde pós-Constituição de 88, com compromisso, inclusive, de aprovar em no máximo 4 anos. Devia ter sido aprovado em 92. Da data que aprovamos a Constituição até hoje, são 33 anos. Da data limite que deveríamos ter feito uma reforma tributária, já estamos indo para o aniversário de 30 anos.
É um país que já discutimos muito e acho que não tem mais nada a ser discutido. O que eu venho falando em todas as reuniões que eu faço com grandes players importantes, geradores de empregos de verdade nesse país, né? E não aqueles que estão atrás de isenções, como a Ford, aí pegou e acabou a isenção, vai embora, entendeu? Excetuando os que querem só mamar na teta do povo, que não é do governo, essa palavra tem que mudar, não é teta do governo. O governo não tem teta. Quem tem teta é o povo, o dinheiro é do povo. Então, aqueles que estão acostumados a mamar só na teta do povo, esses, quando quando a gente abre o diálogo para debates, para ouvir a sociedade, são os que têm lobby, os que têm dinheiro para contratar os melhores especialistas para defender os seus interesses. Aí vão aparecer os melhores institutos, os mais fodões, para dizer que a reforma não é bem assim, se fizer assim, a renúncia é muito grande, no final quem paga é o mais pobre. E é uma mentira, é uma falácia. Aquilo que foi colocado aqui pelo senhor é o que é a verdade. Quanto menos imposto a população mais carente ou a classe média, média baixa pagar, é mais dinheiro nas ruas girando para gerar empregos, para gerar consumo, crescimento econômico. É a curva de Laffer. Você tem que fazer um reajuste, uma redistribuição fiscal. E aí, nesse propósito, eu até falei para o presidente que se porventura, já que ele avocou a PEC 45 para o plenário, se ele não for tocá-la, qualquer outra matéria que ele faça direto no plenário e que o relator, se por sua vez for eu, crie um grupo de trabalho e debata o relatório com setores importantes. Debata o relatório com a FENACOM, porta fechada, sem show, porque esse show ele não deu resultado até hoje. Então chegou a hora de eu pegar o presidente Sérgio e falar: Sérgio, senta aqui comigo. É o seguinte, dá uma lida, semana que vem me traz os pontos que te incomodam. Então, Ceni, vem cá, senta aqui, Ceni, dá uma lida, o que te incomoda, Anfip, Fenafisco, Sindifisco, todo mundo. Se vazar, eu não escuto mais vocês. Cada texto aqui que eu distribuí impacta somente no seu setor. Então, se vazar, eu sei que foi você. Distribui para todo mundo, compõe um texto bom, volta para os colegas do grupo de trabalho. Concordo com a FENACON, isso aqui não é bom. A Anfip apresentou para a gente aqui um estudo que o impacto ia ser negativo. Vamos consertar. Pega um relatório que tem a maioria, que tem consenso, vai para o plenário já com tudo resolvido. Se não for assim, você não vai aprovar uma reforma tributária no Brasil nunca. Porque quem está mamando na teta do povo não tem interesse em aprovar nenhuma reforma tributária, nenhuma. Nem para simplificar. Mas obrigação acessória no Brasil é um absurdo. Se não simplificar, nós estamos mortos. Tudo é um absurdo no Brasil. É um manicômio tributário. Eu também tenho muitos amigos na Receita Federal. Você tem uma Receita Federal legislando, isso é um absurdo, absurdo, absurdo. A própria Receita não concorda com isso. O próprio auditor não concorda com isso. Porque muitas das vezes ele é processado, ele fica respondendo, ele tem problemas, ele cria inimigos, porque ele vai lá fazer uma auditoria, ele não pode ser omitido da sua função, ele tem um entendimento, e outro colega em outro estado teve outro entendimento da mesma lei, porque ela é dúbia, ela deixou para que uma portaria da Receita definisse, uma normativa da Receita definisse, então é errado. Quem tem que legislar é o Congresso tem que acabar com todas essas normatizações, com todas as portarias da Receita Federal, e o Congresso tem que legislar uma lei simples, objetiva, em que qualquer empresário possa importar plástico. Plástico é plástico. Plástico não tem variante de A, B, C, D, Z. Se você quer criar esse tipo, aí você cria a exceção. O plástico tal é exceção por um motivo de dumping, para proteger a indústria interna. Aí você cria ele na exceção de dumping. O resto é importação de plástico, é importação de metal, é importação de carro, é importação de peça automotiva. Se você não simplificar essa questão dual de entendimento, faz com que nós tenhamos um dos maiores problemas do Brasil depois da sonegação fiscal, que é um contencioso jurídico tributário de 5,4 trilhões, atualizado agora no final de 2020. 5,4 trilhões. Para assustar aqueles que estão nos acompanhando, vou traduzir o que isso significa. Hoje, somente a classe média paga uma previdência mais alta, que impactou nos seus recebíveis, né, no seu líquido, que vem no seu contra-cheque, né, para que fizéssemos uma reforma da Previdência que em 10 anos economizássemos 1 trilhão. Significa 54 anos de economia, só o que está sendo discutido na Justiça Tributária, porque quem foi autuado ou quem
de certa forma, foi multado, ou por qualquer que seja o motivo, não concorda com o auditor, porque a lei diz uma coisa, o auditor teve uma interpretação diferente, porque ele está baseado numa portaria da Receita Federal, e assim segue a briga, onde nós temos aí 54 anos de economia da reforma da Previdência. Você vai morrer, meu filho, que está assistindo a gente, e não recupera esse dinheiro, está lá parado, perdido, porque nós temos uma legislação que é um manicômio tributário. Então, nós temos que fazer uma reformulação geral, ela é completa, não dá para pensar só em simplificar. E não podemos deixar que o lobista de grandes setores não permita que nós aprovemos a reforma. Deputado, gostei muito da sua fala e aproveitando a sua deixa aí, o seu gancho, queria fazer algumas perguntas aqui, vai ao ponto do que a gente está pensando, né? O que você acha de fazer? Claro. Acho que essa questão de racionalização legislativa, ela é extremamente importante, né? Racionalizar e padronizar. Eu acho que isso vale também, por exemplo, para a legislação estadual, para a legislação municipal. Se a gente pegar um ICMS, por exemplo, e federalizar a legislação única, da independência que eles têm hoje, mas uma lei nacional, igual para todos, racionalizada, tá certo? E simplificada. Quer dizer, você faz um negócio bacana que vale no Brasil. O entendimento é nacional, né? E também criar o critério de atualizações, por exemplo, nesse tipo de lei, uma vez por ano. Mas você também elimina essa questão de todo dia ter alterações de todos os sentidos tributários, por exemplo. Só para dar um exemplo, né? É ato Scotep, é não sei o quê, todo dia tem mudanças, e que isso dificulta a vida do empresário, quer dizer, é o que você está colocando. Eu vou comprar uma caneta de plástico, eu comprei uma caneta tipo A, quadradinho, outra é retangular, não, a alíquota é outra, o código KINAI é diferente, o código NCM é outro, enfim, tudo tem código diferente, quer dizer, se chega numa parafernália tão grande que o sujeito não sabe que código eu vou lançar agora, o que eu vou lançar, né? Então, é uma dificuldade que existe hoje, né? Então, essa linha de pensamento, eu acho muito saudável, muito salutar, e a gente defende esse pensamento sim, viu, deputado? A gente gostaria realmente que houvesse uma contribuição, tem muita gente muito boa podendo fornecer dados assim técnicos, que conhece profundamente a legislação brasileira, em todos os níveis, nacional, dos estados, municípios, para poder contribuir nessas atualizações e deixar uma coisa muito melhor. O que o senhor pensa disso, deputado? Eu acho que esse vai ser o caminho mesmo, essa ideia. Como eu disse, entendo o texto pronto, fazer a portas fechadas em reuniões para que nós não tenhamos influência daqueles que não querem aprovar a reforma tributária, mas com essas pessoas, com esses agentes colocados aqui pelo senhor, para que esses grandes experts no tema possam contribuir positivamente com a reforma, obviamente, sem puxar para nenhum dos lados, que nesse momento o interesse de fazer a reforma é em prol do Brasil, em prol da população brasileira, que tem aí, nesse momento de pandemia, uma situação ainda mais agravada da perda do poder de compra. Só para dar um exemplo, os índices que balizam a inflação no Brasil, eles maqueiam muito a realidade do povo, porque tem vários índices ali envolvidos que a massa, né, a grande massa, a população em geral, não estão preocupadas. Estão preocupados com o quê? Com IGPM, aluguel, reajuste de aluguel, supermercado. E quando você vai olhar isso, para quanto foi um veículo, quem trabalha hoje e não pode abrir mão de ter um veículo, até mesmo motoristas de aplicativos, entregadores que compram uma motinha, a inflação foi para mais de 30% sobre alimentos. E agora, no último ano, sobre alimentos, sobre veículos, sobre o aluguel. Quando você tem mais de 30%, eu preciso arrumar um jeito urgente de devolver o poder de compra para a população. Então, essa reunião é uma reunião onde não dá mais para defender um setor específico, e sim todos os setores produtivos, para que nós tenhamos uma forma de desonerá-los e distribuir essa carga, não porque eu quero ajudar o empresário, pelo contrário, é porque eu preciso salvar a população dessa perda de poder de compra e uma provável recessão. Essa empolgação da Bolsa de Valores, ela é muito mais porque estão enxergando que nós vamos conseguir fazer a reforma, o fatiamento de fatiamento não tem nada, na verdade, acrescentaram outras matérias e dividiram o protagonismo. Então, você não pegou a reforma tributária que simplificava os impostos federais sobre o consumo e estaduais e municipais sobre o consumo e fatiou ela. Pelo contrário, você deu para o Senado estados e municípios, a Câmara provavelmente fica com a CBS, que são os federais, acrescentaram o refis
e provavelmente sendo feito pelo Senado vai ser muito mais amplo do que o governo pretendia, que é o que o setor precisa, né? Provavelmente prestigiando até aqueles que pagaram em dia, com algum tipo de vantagem, bonificação, para não desestimular o bom pagador, mas também não punir aquele que não pagou porque não tinha condições. Ele não é um devedor quanto mais. Nós não precisamos criar um jeito do Refis não prestigiar o devedor quanto mais, o estrategista, o malandro, que tinha dinheiro na conta e não pagou, e sabia que o país provavelmente faria um refis depois de uma crise como essa. Qualquer um com um pouco de discernimento ou com um bom advogado tributário saberia que viria um refis. Então, faz um refis que prestigia aqueles que são sérios, que querem, que são patriotas, que querem que o Brasil dê certo. E na Câmara também iremos tratar da renda, quer dizer, 4 matérias importantíssimas, bem divididas, onde as duas casas não estão preocupadas com o protagonismo uma da outra, com toda a possibilidade de dar certo. Então, esse momento que nós estamos vivendo empolga, sim, qualquer investidor internacional a trazer dinheiro para o Brasil, porque sabe que a pancada positiva vai ser gigante depois de agosto, quando essas reformas começarem a ser aprovadas. A expectativa é essa. Trabalhar o diálogo agora junho e julho, para que em agosto estejam em plenário já, para que a gente possa votar. Presidente, deputado, é bom você saber que a FENACON, você conhece a FENACON, já estivemos juntos em algumas audiências públicas, inclusive, né? Nós temos esse condão de não defender a nossa categoria econômica, porque nós temos a nossa base com uma grande categoria econômica, que é da qual eu trabalho, que é de empresas de contabilidade. E nós atendemos, teoricamente, 100% das categorias econômicas brasileiras. A gente sabe dos problemas que ocorrem, tanto para as pessoas como para as empresas, né? Nós também assessoramos pessoas físicas, né? Muitas das vezes. E a ideia nossa sempre foi o quê? Procurar o melhor para quem? Para as pessoas. Né? Vocês são diferentes, né? Vamos lá, vocês são prestigiados, porque vocês realmente são quem mais sofre com o nosso manicômio tributário. Com vocês, eu não tenho dúvida disso. O diálogo com vocês, na verdade, tinha que ser o primeiro. Deixa eu sentar primeiro com os fundadores do Brasil, depois eu vou conversar com a Receita. Quando eu fiz essa fala, não é direcionado, obviamente, óbvio, né, para a FENACON, mas para outras áreas que eu sei que, por exemplo, CNS, vai depender só serviço, talvez sem enxergar as outras áreas, né? Quem cuida da saúde vai defender só saúde. Você tem alguns setores que eles precisam serem os últimos a serem escutados, não ignorados, mas os últimos, porque você primeiro precisa arrumar a base, né? A estrutura. E quem faz isso não tem jeito, é uma FIP, é um FENAFISCO, é um Sindifisco, é uma FENACON, né? É a CNI, é a CNC, é a CNS, é quem está ali com o setor produtivo e o setor técnico fiscal e de contabilidade, para que nós possamos ter ali uma visão mais macro de que Brasil nós precisamos. Feito isso, com todas essas opiniões, pegar os deputados mais engajados no tema, os senadores mais engajados no tema de reforma tributária, muito bem colocada. Não é a praia de todos, até porque é muito técnico, é chato, é cansativo. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Pega os melhores, leva essas opiniões, essas notas técnicas, constrói um texto não de um relator, mas de um grupo, onde, quando for para o plenário, você tem a certeza de que aqueles que são os nomes das casas, né, do Congresso, no tema, balizaram, aceitaram, assinaram embaixo daquele relatório. Dificilmente um outro setor que não tem expertise ou um partido que não tem engajamento na reforma tributária seria contrário dessa opinião plural daqueles que realmente querem o melhor para o Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Deputado, olha, quando a conversa é boa, ela passa rápido. Infelizmente, nosso programa está acabando. Então, quero primeiro lhe agradecer novamente o seu tempo, estar aqui conosco. Conte conosco naquilo que for necessário, que a gente pensa muito no país. Então, estamos à sua disposição. E, por favor, dê as suas últimas considerações nesse programa. E vou lhe convidar mais vezes para você vir aqui, dar a sua posição, como é que está o andamento dessas coisas, dessas questões tão importantes para o país que estão ocorrendo no Congresso Nacional. Por favor. Primeiramente, presidente, quero lhe agradecer imensamente, né? Agradecer a toda a sua equipe, a Daiane, que aqui nos acompanha, nos ajudando, a todos os membros da FENACON, minha equipe também, a Dani, que sempre é muito presente, ajuda a controlar toda essa bagunça que é a agenda de um parlamentar. Extremamente. É uma bagunça arrumada, porque você tem pessoas competentes para lhe ajudar. Não quero agradecer a todos, mas, em especial, falar com o contador,
E hoje é quem mais sofre, é impossível entender essa legislação, é impossível ser o melhor profissional com tantas mudanças e nuances que acontecem no nosso sistema. Nós precisamos corrigir isso e podem ter certeza, nós vamos engajar nesse caminho e somos muito gratos ao trabalho que é feito por esses profissionais que 100% do setor produtivo dependem deles, né? Foi bem colocado aqui, o presidente acertou em cheio. Eu vou falar com vários setores, muitos vão querer influenciar, mas só um fala com 100% do setor produtivo e entende as dificuldades e certamente vai ser representado pela FENACOM, por isso me sinto muito honrado de estar aqui e me coloco à disposição para retornar quando o tema realmente estiver pegando fogo, para que a gente possa encontrar o melhor caminho para uma reforma tributária no Brasil. Ok, muito obrigado, deputado. Agradeço novamente sua participação. Meus amigos, eu sei que vocês estão chateados. Acabou. A vida é assim, mas teremos novo programa semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço a todos e até lá. Grande abraço a todos. Deus abençoe.